2 Crônicas 7, do verso 12 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todos juntos. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Oremos. Querido Deus, nós queremos que mais uma vez a Tua palavra fale ao nosso coração, porque entendemos que é assim que o nosso caráter vai sendo moldado para se comportar de acordo com o Teu santo querer. Precisamos, Deus, ser trabalhados pelo Senhor. Precisamos caminhar para mais perto de Ti e sabemos que isso só é feito por meio do Teu trabalho, do trabalho do Teu Espírito em nossos corações. Por isso, Deus, fale a nós nesta hora. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. J.R. Guzzo, escritor da revista Exame, no dia 17 de setembro de 2014, a edição da revista Exame, ele escreveu o seguinte: eis a característica mais sóbria da democracia. A democracia assegura que nenhum país tem governos abaixo dos seus méritos. A democracia assegura que nenhum país tem governo abaixo dos seus méritos. Talvez alguns de vocês, ou a maioria, vieram para a casa de Deus hoje um pouco apreensivos com o que vai acontecer com a nossa nação no dia de hoje. Temos diante de nós 2 candidatos e sabemos que são posições, colocações, estratégias diferentes, e muitos podem estar focados e percebendo que um será melhor para o país, outros têm os seus argumentos para dizer que o outro será melhor, e no meio disso as nossas emoções se confundem, e para talvez milhares de brasileiros é quase uma final de Copa do Mundo, e vamos ver quem vence hoje à noite. Mas nós estamos diante de um texto que nos mostra claramente que mais do que quem vai presidir o nosso país, nós como cristãos temos uma grande responsabilidade diante desse quadro político. Nós temos um dever cívico que é estabelecido pela própria palavra de Deus, de colocarmos a nossa nação aos pés daquele que governa todo o universo, aos pés daquele que governa também a nossa vida. O tema da igreja desse ano é consagração, meu coração consagrado a Deus. Os efeitos da consagração, meus amados, também interferem na nação, interferem na impunidade, interferem na corrupção. Quando um povo do Senhor ora pelo seu país, o seu país passa por um processo de transformação. Muito mais do que o seu voto, o poder está na sua oração, o poder está na sua intercessão pela nação que nós vivemos. E quando olhamos para esse texto, precisamos observar bem tudo o que está escrito ao seu redor, porque a ênfase desse texto é Salomão, juntamente com todo o povo de Israel, louvando ao Senhor, porque eles haviam acabado a construção do templo. Salomão foi instituído como rei, filho de Davi, e ele pede para Deus, no versículo 10 do capítulo 1, Deus oferece para ele: Salomão, você tem a oportunidade de pedir o que você quiser. E ele pede a Deus sabedoria e conhecimento. E Deus diz para ele: você não me pediu riquezas, você não me pediu poder, mas porque você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar riquezas e poder. E aí ele começa aquilo que o seu pai queria ter começado, um projeto de construção para o templo. E Deus diz para Davi: Davi, você não vai construir a minha casa, o seu filho sim será o responsável por esse grande empreendimento.
E Salomão então começa a construir, e você percebe isso do capítulo 2 ao 4 do livro de 2 Crônicas, todo esse processo de construção. Depois nós temos Salomão transportando a arca para o templo, agora a arca que guarda os mandamentos do Senhor, ela está preservada e ela está protegida pelo templo, e esse templo significa a presença permanente de Deus entre o seu povo. Então os levitas começam a cantar, no versículo 13 do capítulo 5, Ele é bom, o seu amor dura para sempre, e essa certeza que nós precisamos ter aqui em Israel. O templo encheu de fumaça, e a glória do Senhor inundou aquele lugar, porque as pessoas estavam buscando a presença do Senhor. No capítulo 6, Salomão ora e pede para que aquele lugar, aquele templo, seja um espaço onde a misericórdia, a justiça, o perdão e a compaixão de Deus se manifeste. E aí nós entramos no capítulo que acabamos de ler, do verso 12 ao 16, capítulo 7, que após a oração, o texto nos diz que desce fogo do céu. O fogo simboliza a presença do Senhor. Aquele fogo consome todos os holocaustos. A glória do Senhor toma aquele lugar. E o povo se prostra diante do Altíssimo. O povo adora aqueles que eles reconhecem como Senhor das suas vidas. E no verso 10 do capítulo 7, nós temos o autor escrevendo que aquele lugar se enche, se transborda de uma grande alegria, porque onde Deus se faz presente, a alegria também certamente estará. O Senhor aparece para Salomão depois da oração dele, depois desse momento de intensa adoração. O Senhor fala com Salomão, e é exatamente aqui que eu quero propor o tema para nós pensarmos nessa manhã: uma nação consagrada. Eu sei que eu e você almejamos uma nação consagrada. Sabemos que isso não acontecerá aqui. O Brasil não vai ser um país com características celestiais, porque essa terra, e a Bíblia nos deixa claro sobre isso, essa terra jaz no maligno. Essa terra é uma terra regida por corações perdidos. Essa terra é uma terra marcada pela injustiça e pela impunidade. Haja vista que há 2000 anos atrás, as leis vigentes conseguiram crucificar Jesus. Um homem que não tinha pecado algum foi condenado à morte. E outro detalhe para ressaltar, não só que um inocente foi condenado, aquele que era malfeitor foi absolvido. E às vezes ficamos perplexos quando lemos tantos noticiários de injustiça, de impunidade, mas isso sempre esteve nos poderes do mundo. Mas eu sei que eu e você não viveremos nessa nação com características celestiais, mas a nossa nação pode sim ser transformada a cada dia mais, à medida que o povo do Senhor se compromete com a consagração. Por isso o tema é uma nação consagrada. A consagração de um país, ela ocorre quando, primeiro versículo 12, Deus se aproxima. A nossa oração precisa ter como característica a invocação da presença de Deus. A nossa oração precisa rogar, ser um clamor para que Deus venha ao nosso encontro. E é isso que acontece no texto. O versículo 12 diz, o Senhor diz: ouvi a sua oração. E aqui nós temos uma primeira certeza: as nossas orações, elas são ouvidas por Deus. Quando nós clamamos ao Senhor para que Ele haja na nossa própria vida, o Senhor ouve as nossas orações. Inclusive, meus irmãos, não é só nesse texto, mas em tantos outros, Deus repete: eu estou ouvindo o seu clamor. Então nós, como povo de Deus, não podemos duvidar de que as nossas orações, elas são ouvidas por aquele que criou céus e terra. E quando nós intercedemos pelo nosso país, quando nós clamamos por uma transformação na realidade social da nossa nação, na política da nossa nação, Deus ouve a nossa oração. Por isso eu digo, muito mais do que o poder do seu voto, é o poder da sua intercessão. Precisamos ser uma igreja que ora pela nossa nação constantemente, não apenas em momentos delicados,
como esse que nós estamos atravessando. Deus está atento ao nosso clamor. Por quê? Porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que se interessa sim pelas nossas causas, o Deus que se interessa sim pelo nosso país, o Deus que se interessa sim para que esse lugar seja um lugar mais justo. Deus se aproxima de Salomão e Deus se aproxima de nós. Deus quer abençoar Israel nesse contexto, e Deus quer abençoar o Brasil, porque o Brasil também é terra de Deus, o Brasil também é um lugar criado por Deus, e o povo de Deus se reúne aqui, e não temos nenhuma dúvida de que muitas coisas mudaram no nosso país nos últimos anos, e eu também não tenho dúvida de que muito do que aconteceu para melhor nesse nosso país é fruto, não do governo que está no poder, mas é fruto de milhares de cristãos que se reúnem nessa nação, dobrando seus joelhos e clamando pela intervenção divina. Nós temos que orar, meu povo, nós temos que clamar a Deus e jamais ter esperança em homens que vão assentar naquela cadeira, ou mulheres que vão assentar naquela cadeira de poder. Precisamos entender que do nosso lado nós temos aquele que reina sobre tudo e sobre todos, que tira e põe governos. O texto vai dizer que Deus escolheu aquele lugar. O Senhor do céu separou aquela casa para encontrar com o seu povo. E é muito interessante quando você compara esse texto com o Novo Testamento. Aqui no Antigo Testamento todo esse culto está acontecendo, toda essa celebração envolve uma construção. E quando nós caminhamos para o Novo Testamento, percebemos que essa construção não é mais feita de tijolos, não é mais feita de concreto, não é mais feita de ouro, não é mais feita de materiais de madeira trabalhada, mas agora é o nosso próprio coração. Então você, para entender esse texto, você não tem que pensar só lá no templo de Israel, quando foi construído. Você tem que entender que esse texto, hoje, para nós, ele está falando do nosso próprio coração. Então, quando Deus diz para Salomão: eu escolhi esse lugar, lá no Antigo Testamento está se referindo ao templo construído. Mas para nós hoje, Deus está falando acerca do seu coração. Para aplicar esse texto para os nossos dias, você precisa entender que Deus escolheu o seu coração. Eu escolhi este lugar. Eu escolhi o seu coração para a gente se encontrar. Hoje Deus habita não mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita nos corações daqueles que se renderam aos pés de Jesus Cristo. E o texto vai dizer que Deus ouve a oração, Deus se aproxima do povo, Deus vem até o povo, e Deus vem porque aquele lugar é para ser um lugar de sacrifício. E quando o texto diz que aquele lugar é para ser um ambiente, um espaço de sacrifício, sacrifício esse que remete à confissão, sacrifício esse que remete a arrependimento, a adoração e a culto. Ou seja, Deus está dizendo que dois elementos são importantes no templo dele. Um é a oração e o outro são os atos. A oração está vinculada com toda a introspecção que nós precisamos fazer diante de Deus, mas os sacrifícios envolvem todas as nossas ações e obras, também como culto de louvor e adoração a Deus. Nós somos o templo do Senhor, e por isso os nossos corações precisam estar a cada dia mais envolvidos com a intercessão, mas também envolvidos com uma vida marcada por um constante culto a Deus. Somos o templo do seu Santo Espírito. Nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais levar cordeiros até o templo, porque Jesus Cristo, o sumo cordeiro, o supremo cordeiro, veio, se sacrificou no nosso lugar, morreu naquela cruz maldita, e agora nós podemos nos apresentar a Deus livremente, porque Jesus Cristo nos possibilita isso. Os nossos pecados são completamente perdoados, porque Jesus Cristo, o sacrifício, ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo em nosso lugar. Meus queridos, Deus se aproxima de nós quando clamamos por Ele, e Deus ouve a nossa oração. Se nós queremos que o nosso país se consagre, se nós queremos que o nosso país seja marcado pelo Evangelho, seja marcado pela presença de Deus, não podemos tirar da nossa lista de intercessão a nossa nação. Em segundo lugar, a consagração de um país ocorre quando há arrependimento.
A consagração de um país acontece quando ocorre arrependimento. Martin Selman, quando comenta esse texto, ele diz que os versos 13 a 16 são o cerne de todo o Novo Testamento, expresso aqui no livro de Crônicas. Se você quiser entender todo o Novo Testamento, de acordo com esse comentarista, ao observar os versos 13 a 16, nós temos o coração do que Deus quer para o seu povo nesse texto. E o que Deus quer para o seu povo, e essa também é a mensagem dos livros poéticos, essa é a mensagem de toda a narrativa no Antigo Testamento, essa é a mensagem dos profetas. O convite de Deus, tanto para o indivíduo, quanto para a igreja, quanto para uma nação, é um convite para o arrependimento. Arrependimento é a palavra central, porque Deus nos convida para nos voltarmos para Ele. Arrependimento é isso, é uma mudança de atitude. E se tem algo que nos entristece na nossa cultura, no nosso país, é a corrupção, são as transgressões que parecem cada vez mais naturais. Parece que é simples para se dar bem no nosso país. O nosso país é uma terra fértil para corrupção, para tudo aquilo que desagrada a Deus. E a intervenção do Senhor nessa nação precisa trazer dor, precisa trazer arrependimento para os corações que andam tão distantes da justiça divina. Para esse arrependimento acontecer, tem que ter quebrantamento. Por isso, o verso de número 13, Deus diz: olha, o pecado de vocês pode provocar ausência de chuva, praga nas lavouras, gafanhotos, e peste nas pessoas. Falta de água, escassez de alimento, enfermidades físicas, podem sim ser resultados de uma vida distante de Deus. A desobediência tem consequências. E não faltam jornais, não faltam revistas, não faltam CPIs e tudo mais para estampar para toda a nação o quanto estamos inseridos num país que paga muito caro por causa da maldade, por causa da injustiça, por causa da iniquidade que aqui se instalou. Mas o que Deus quer enfatizar nesse texto não é apenas todos os males que decorrem da presença do pecado, mas o que Deus quer enfatizar é que tem um povo nesse país. Assim como tem um povo, que é o povo de Israel, que foi separado para servir de testemunhas para as outras nações, Deus colocou um povo nessa nação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, Simonton trouxe essa mensagem, e tantas outras igrejas evangélicas também trouxeram para essa terra a semente do Evangelho. E aqui foi plantado um povo, chamado povo do Senhor, que se refere a mim, mas também a você, e também a todos aqueles que aqui, na nossa nação, confessam ao Senhor Jesus Cristo como o único Deus das suas vidas. E aí nós temos um convite para o arrependimento, e no versículo 14, o termo que abre o versículo 14 é uma condicional. A condicional, se. O meu povo. E aí quando nós lemos o meu povo, você pode sim, aplicando isso ao seu coração, colocar o seu próprio nome. Se o Alexandre, se a Carol, se o Ludo, se você, o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que são íntimos, aqueles que me chamam de pai, e eu os chamo de filhos, aqueles que eu fiz dos seus corações morada, templo, esse meu povo que foi colocado nessa nação, se humilhar, ou seja, precisamos ser um povo marcado pela humilhação diante de Deus, chegarmos a Ele reconhecendo que somente a intervenção dEle pode transformar a realidade.
Não deposite as suas esperanças em homens. O que Deus está dizendo é: se humilhe diante de mim, se prostre diante de mim, reconheça que esse país não vai mudar, nem com o candidato A, nem com o candidato B. Esse país vai ter uma transformação verdadeira se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não for arrogante, prepotente, presunçoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, demonstrar dependência, se esse povo me buscar, se esse povo entender que não há outra fonte de água, se esse povo não se corromper como a nação, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, nós fomos chamados para orarmos, para nos humilharmos, para buscarmos o Senhor, para que isso gere em nós contrição, arrependimento, e para que nós assim consigamos desviar do mal. Vivemos numa nação em que muitos evangélicos e até inseridos na política servem mais de vergonha do que de honra para os cristãos, porque se corromperam. Por isso que Deus está deixando claro: vocês precisam, esse meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Somos chamados não só para interceder pela nação, mas para viver a palavra de Deus. Por isso uma vida de sacrifício, ou seja, uma vida de culto a Deus constante. O Brasil precisa ver em nós que, apesar de tanta corrupção, nós procuramos andar com justiça. Apesar da facilidade de exercer a iniquidade e o pecado, nós somos santos e vivemos para a glória de Deus, mesmo que isso nos traga consequências financeiras, mesmo que isso prejudique algumas áreas da nossa vida. Nós pagamos o preço de viver de modo digno do Evangelho, mesmo que sejamos prejudicados aos olhos dos homens. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, precisa haver um arrependimento na vida da igreja, e a consagração é um convite para isso. Avalie a sua vida, avalie o seu comportamento no trabalho, avalie o seu comportamento na sua casa, veja como você tem vivido, siga esses passos, chame pelo nome de Deus, se humilhe, ore, busque, se arrependa dos seus maus caminhos. E aí, terceiro e último lugar, a consagração de um país ocorre quando Deus intervém. A consagração de um país ocorre quando Deus se aproxima. A consagração de um país ocorre quando há arrependimento do seu povo. E a consagração de um país ocorre quando Deus intervém. Nós temos uma relação de causa e efeito. Se no verso 14, aliás, se o verso 14 começa dizendo: se o meu povo, verso 15 diz: então eu ouvirei dos céus. Deus não ouve qualquer oração. Nós precisamos repensar o nosso conceito de oração. Deus não ouve qualquer oração. Não é porque você fala que Deus está te ouvindo. Pastor, como funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: maridos, cuidem bem das suas esposas, trate-as como sendo a parte mais frágil da relação, com amor, com dignidade, com honra, porque senão as vossas orações serão interrompidas. Deus não ouve a oração de marido que trata mal a sua esposa. Deus não ouve qualquer um que chega até Ele para falar. Deus ouve a oração daquele que clama, que se humilha, que busca, que se arrepende. Se você orar dessa forma, então é o efeito. Se a causa, o então o efeito: eu ouvirei dos céus. Ele é maior do que o templo, e Deus quer ressaltar isso aqui. O templo está sendo inaugurado. O templo está sendo inaugurado.
E Salomão já fala, é claro que esse templo não cabe o Senhor habita nos céus, aliás, nos céus dos céus. E Deus concorda, e Deus quer deixar claro para Salomão, Salomão, não é esse templo que me limita, porque eu ouvirei dos céus. Deus não diz eu ouvirei daqui do templo, eu ouvirei dos céus, porque eu sou o Senhor que controla e que guia e que está acima de todas as coisas. E o texto diz, eu perdoarei os seus pecados, ou seja, eu riscarei as suas transgressões, eu apagarei a sua iniquidade e sararei a sua terra. Eu sei que tanto você quanto eu, quando olhamos para um tempo como esse que vivemos, e com o nosso voto nós temos algum nível de crença de que podemos, ou esses candidatos que estão aí, podem trazer cura para a nossa nação, ou pelo menos melhorias. O que Deus quer deixar claro é que a nossa terra só vai ser curada, a nossa terra só vai ser restabelecida quando Ele poderosamente intervir na nossa nação. E Deus está interessado nesse processo. Os versos 15 e 16 nos mostram isso. Vão dizer que os olhos do Senhor estão abertos, os seus ouvidos atentos. Mas talvez a expressão que mais me chamou a atenção, e uma expressão rara em toda a Bíblia, vai dizer que o coração do Senhor está fixo nesse projeto. O coração do Senhor está envolvido nesse projeto de transformação do nosso país, da nossa nação. Deus não está alheio ao que está acontecendo aqui. Deus sabe exatamente do que está acontecendo. E quando o povo de Deus clama nesse país, a intervenção dele é certa. Deus está concentrado para atender às orações dos seus filhos. E é exatamente essa ideia dos versos 15 e 16. Quando seu filho vem falar com você, e você está assistindo TV, ou a sua esposa, e você está assistindo um programa que você gosta muito, às vezes nos dá a impressão de que estamos falando, e a pessoa com quem estamos falando não está atenta, está olhando para outra coisa, está concentrado em outra coisa, o seu ouvido está voltado para outro objeto. E o que o texto quer dizer aqui claramente é que quando você ora, quando você intercede, quando você se arrepende, quando você busca o Senhor, quando você clama a Deus, tanto pela sua vida como pela vida do seu país, Deus olha bem para você. Os ouvidos se abrem, os ouvidos dele se abrem, e ele fixa o seu coração naquilo que você está colocando diante dele, porque ele está interessado em transformar a realidade que vivemos. Deus é um pai que está de braços abertos para receber os seus filhos quando estes se arrependem. Lembramos então da parábola do filho pródigo, quando aquele menino, já todo estraçalhado pelas consequências do seu pecado, ele entende que não tem lugar melhor para estar do que nos braços do pai, e ele volta correndo. E quando ele está se aproximando da casa do pai, o que ele encontra é um pai de braços abertos, com seus ouvidos também, com seu olhar fixo, seu coração transbordando de alegria, porque o seu filho está se voltando para ele, e o seu filho está o buscando, e ele vai cuidar, zelar, proteger, amparar e fazer uma grande festa por causa do seu filho arrependido. O verso 16 vai nos ensinar que, como casa de Deus, nós fomos escolhidos e separados para que o seu nome esteja em nós perpetuamente. Perpetuamente. Somos o povo de Deus, e talvez a nossa vida vai passar e nós não conseguiremos encontrar aquele país que tanto sonhamos. Nós não conseguiremos ver justiça nessa nação. Quantos de nossos irmãos já se foram e não viram essa transformação? Mas o nome de Deus não está em nós apenas para que sejamos cidadãos do Brasil. O nome de Deus está em nós para que estejamos com Ele perpetuamente. Tudo aquilo que sonhamos, em termos de justiça, em termos de amor, de igualdade, de compaixão, viveremos na eternidade. O nosso país não é este aqui. Nós sonhamos com um país perfeito, onde Deus é o Rei
o Rei, aonde Deus é o Senhor, aonde Ele é o justo juiz. Quero concluir esse sermão. O que J.R. Guzzo quis dizer na revista Exame é aquela frase que todos nós já conhecemos: cada país tem o governo que merece. À noite, nós descobriremos quem é o governante que nós merecemos. Esse é um grande legado da democracia. Independente de quem se sentará naquela cadeira, independente de quem vai receber aquela faixa ou continuar com ela, eles refletem a nação, refletem quem somos. São produtos do meio. Se tem corrupção espalhada pela Petrobras e tantas outras instituições, isso é reflexo do brasileiro, isso é reflexo de um país perdido e longe de Deus. Por isso a Bíblia também vai nos ensinar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa alegria não está em homens, a nossa alegria está no Senhor. E precisamos orar, suplicando para que Deus se aproxime de nós. Precisamos orar, suplicando para que haja arrependimento nessa nação. Precisamos orar para que Deus intervenha em nosso país. Isso só vai acontecer quando a igreja caminhar em direção à consagração individual e coletiva. Por isso, consagre-se, para que assim tenhamos uma nação consagrada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, homens estão usando de todos os meios e recursos para ocupar uma posição de poder nesse país. E aqui está um povo que crê que acima desses homens está o Deus soberano, que reina sobre tudo e todos. E é a Ti que nós recorremos e pedimos a Tua intervenção. Intervenção, Deus, não apenas naqueles que estão indo votar nesse momento nas urnas, mas intervenção principalmente na Tua igreja, para que ela seja uma igreja comprometida, consagrada com o Senhor, numa relação com o Senhor. Uma igreja, Deus, que entende que precisa caminhar constantemente no arrependimento, na contrição, buscando, Deus, se aproximar de Ti a cada dia mais, para que assim colhamos os frutos de uma igreja que Te ama, de uma igreja que Te serve, de uma igreja que se humilha diante de Ti, de uma igreja, Deus, que está na Tua direção. E consequentemente veremos a intervenção do Senhor, não só na Tua igreja, como também no nosso país. Querido Deus, nos consagre a cada dia mais, para que a nossa nação seja também uma nação consagrada ao Senhor, por meio da nossa intercessão, por meio da nossa oração, por meio do nosso clamor. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém.